direto ao ponto. Boa noite, galera. Tamo aí, mais um dia, quarta-feira, né? Hoje tem Fluminense e Flamengo. Chegamos no meio. Vai rolar mesmo, não? Volta Redonda e quem na TV? Não, hoje vai ser Corinthians na TV, né? Não? Ah, sim, mas não vai rolar Flamengo e Fluminense na TV. Não, vai sair só no Twitter. Aí, olha, até eu agora, né? Tô desses. O Fluminense tem vantagem, mas a gente tá aí, vamos semifinal do Taça Guanabara e vamos juntos até as 8 horas da noite, da manhã, não. E Maratona Teleton, né? Vamos fazer um Teleton até as 8 da manhã. Cléo Oliveira, bem-vinda de volta, Cléo. Esse programa não é o mesmo, sem você, conte-nos tudo de Minas Gerais. Oi, gente, boa noite, muito feliz de estar aqui com vocês, não exatamente de voltar, mas de estar aqui com vocês, eu fico sempre muito, muito feliz, sinto falta de vocês, de verdade mesmo. Minas foi ótimo, né, muito chuvoso, alguns probleminhas, né, aquela coisa assim, parece que a rede estadual vai entrar de greve, porque nosso brother lá não pagou o 13º dos professores. Confusão na matrícula. Então assim, galera, principalmente de Araxá, né? Votou no Zema, que é de lá, achando que tava elegendo seu Ricardo, né? Seu Ricardo não foi eleito não, que é o pai. Quem é de Araxá sabe do que eu tô querendo dizer. É isso, Minas tá com alguns probleminhas, mas assim, sempre bom estar em casa, né? Lá tá cinza, por outro lado, os dias cinzas, dias maravilhosos, 19 graus, 18 você graus. perdeu o inverno, que passou já. A gente teve ali um sábado e um domingo. Já passou, já foi. Você perdeu o inverno desse ano. Não, mas peguei lá gostosinho, 18 graus, 19 graus. Teve aniversário do meu pai, eu fui pro aniversário do meu pai, né? Fez o churras, Cléo? Rolou? Rolou, gente. A lista de amigos próximos. Gente, os ouvintes não vão acreditar. Falei pro meu pai, vou contar rapidão, porque foi divertido, né? Falei, Papos, se tudo que eu dou pro meu pai é aquele tipo de idoso, muita gente talvez reconheça essa história, tudo que a gente dá pra ele, ele guarda. Dá perfume, ele guarda, dá meia, ele guarda, lenço, ele guarda tudo. Tem um armário lá pronto pra presentear, ele tem, né? Porque tá tudo fechadinho. Ele não usa as coisas que a gente dá porque ele gosta tanto e guarda. Falei, bom, como ele é uma oncinha, eu vou dar um churras pra ele de aniversário, né? Uma coisa que ele vai curtir. Vai ter que comer, né? Ele vai curtir, não vai ter como guardar. Falei, Papos, olha, no preço da picanha, talvez ele tenha congelado uma pra deixar lá. Papos, o seguinte, ó, seu aniversário, eu vou te dar um churras. Aí o senhor chama aí os seus amigos mais chegados, né? Os seus irmãos, e a gente faz lá uma festinha. 65 pessoas convidadas, só os mais chegados. 65! Eu que lute, eu que parcele, eu que dei meus pulos. Foram quase 50 pessoas, mas foi muito legal, foi ótimo. Foi o dinheiro bem investido. 77, vem ela, a vinheta que abre esse programa. Já tem mensagens pipocando no nosso WhatsApp, 992128508. Vinheta valendo. A vinheta foi, ela nem me esperou. Ela foi atropelando, assim, ela foi indo. Rebelde que só ela. 7h07, o programa tá só começando. Vamos de notícia? Vamos lá. Ontem a gente comentou aqui sobre aquela morte de uma adolescente lá em Talismã, né? Uma coisa muito esquisitona. E o corpo dessa adolescente de 12 anos, que foi encontrada morta lá em Talismã, foi trazido aqui para o ML de Palmas para fazer exames. A Polícia Civil informou que os laudos vão apontar o que causou a morte e se a menina foi vítima de violência sexual. Ela estava desaparecida, essas informações que foram aparecendo hoje também. Ela estava desaparecida desde o início do mês, quando tinha saído de casa durante a madrugada. Se tiver acontecido violência sexual, os peritos vão recolher material genético ainda nas unhas e no corpo da menina para tentar descobrir o possível autor do crime, né? Ela foi encontrada ontem num matagal perto da casa dela, de cerca de 50 metros de onde ela morava. A história é muito estranha, bizarro, né, cara? Porque estava sem parte da roupa, mas que logo depois foi encontrada por perto ali. Ninguém ainda foi preso, mas segundo a polícia encontraram alguns vestígios lá que podem nortear a investigação. É uma história tenebrosa, né? Comentei que eu tinha visto antes dessa história, tinha visto um assunto lá de Cataguases, em Minas, de uma menina também que foi vítima de um assalto no domingo e foi estuprada, e o cara acabou matando ela depois.
O cara foi preso, teve uma tentativa de linchamento dele lá em Cataguases e foi levado para Viçosa. E hoje ele apareceu morto na cela lá também. Infelizmente esse tipo de situação acontece. E tem coisas mais estranhas ainda envolvendo crianças, né, Cléo? É isso mesmo. Aqui a gente traz uma notícia para você, acompanhando direto ao ponto, ainda nessas ocorrências, que a Polícia Militar prendeu em flagrante na tarde de ontem, em Itacajá, no centro da cidade, um homem de 34 anos acusado de estuprar 2 crianças, uma de 11 e uma de 12 anos. Ele já tem mandado de prisão em aberto em Goiânia por essa mesma acusação. Então, ele tem um histórico, a gente pode dizer isso, né? As meninas são amigas e uma delas contou para a mãe, falaram que estavam saindo da escola quando foram abordadas por ele perto de uma igreja. Ele estava num carro, ameaçou as meninas com uma faca, falando que era para elas entrarem no carro ou ele iria matá-las. É claro que as meninas, crianças, né, ficaram assustadas com aquela ameaça e entraram no carro. Elas foram levadas para um matagal onde ele praticou o estupro das 2. É a versão de uma das meninas. Eu não vejo porque essa menina iria inventar essa história de um homem que ela nem conhece. Ela deu as características dele, a polícia fez buscas e acabou encontrando esse homem que a criança reconheceu. Na ficha dele, a polícia viu que ele já tem esse mandado em Goiânia, como eu disse, pelo mesmo crime. É um absurdo, né? Porque além de ser um crime absurdo, isso serve de alerta para todo mundo sobre isso, achar que cidade pequena não acontece isso, que na porta de escola, né? Na porta de escola é um ambiente teoricamente seguro. Ontem mesmo conversava com a minha irmã sobre isso, de movimentação na porta da escola, que às vezes os pais ficam mais tranquilos por ter muita gente circulando ali e achar que essa abordagem não pode acontecer. Aí que pode, né? Porque tá todo mundo desatento e acaba acontecendo. Lamentavelmente e muito triste essa notícia com essas 2 crianças, mas uma delas contou para a mãe, felizmente, né? Contou para a mãe, porque não é muito comum a criança chegar e contar o que aconteceu. O fato é que ele está detido agora, vai responder por isso, ele foi identificado e tomara que corra tudo certinho, né? E rápido, para que a justiça seja feita nesse caso. Semana passada eu estava vendo não só no caso de crianças, obviamente, mas a bancada feminina da Câmara Federal estava comemorando que o Senado aprovou um projeto de cuidar do agressor também, não simplesmente cuidar, que eu digo, não é acolher, não é pegar acolher, no colo, não. Né? É ter um trabalho de igual tem os trabalhos de ressocialização dos presos, diversos presos, de ter um atendimento psicológico e determinado para o homem que é agressor, né? Que já foi pego, não só agressor principalmente sexual, o agressor sistemático. Para isso, para que ele possa melhorar, né? Não adianta só punir, porque às vezes a punição, a restrição de liberdade, dentre outras punições. Primeiro que a punição quase nunca vem, ela raramente aparece, então o comportamento ele é reafirmado. Olha, eu fiz isso, não deu nada. Eu vi esse programa aí, Fernando, vi essa notícia e é uma tentativa de se mudar alguns comportamentos. Mas eu vejo dois Apesar lados. que ontem o vexame que foi a CPMI ontem lá, alguns comportamentos precisam mesmo ser. Eu vejo 2 lados em casos como esse. Por exemplo, um homem que tem esse interesse sexual por criança, ele tem que ser tratado por esse ponto de vista, né? Porque não é normal. Não é normal, não é sadio e é crime. Mas eu vejo também que pode ser, não tenho dado estatística sobre isso, é um pensamento que eu tenho. Eu acho que muitas vezes o homem que faz isso com a criança não é porque ele é pedófilo, porque ele tem aquele interesse sexual numa criança, é pela malandragem, pela falta de vergonha mesmo, porque a criança é muito mais fácil de chegar. Entendeu? Então eu tô falando assim, ele vê na criança uma vítima fácil. Então não é por um interesse doentio, é por malandragem mesmo, por saber que covardia. Pegar uma criança é muito mais fácil do que pegar um adulto, né? Então não é só doença nesse caso aí não, tem muita bandidagem também. Eu fiz a citação à CPMI das fake news ontem foi um cidadão lá que trabalhou
ativamente no disparo de fake news durante a campanha e acusou sem nenhuma prova uma jornalista de ter se insinuado sexualmente para ele. Aliás, vamos começar pela autoestima, né? Lá em cima, acha que todo mundo tá dando mole e tudo. E depois o jornal publicou todos os diálogos e comprovou que quem cantou quem e outra, que não procedia nada, e isso ganhou uma repercussão que deveria ser estranha, mas é tão natural hoje em dia, de parlamentares que estão ali com a responsabilidade dos votos que carregam, divulgando essa notícia de que não, ele deu uma lacrada. Foi vergonhoso, não teve uma associação de jornalistas hoje que não publicou uma nota repudiando o comportamento desse cidadão que prestou falso testemunho, está sujeito às penalidades disso. A gente espera que a Câmara Federal resguarde também os princípios que regem essa casa e acionem a lei para quem mente em juízo, num depoimento, e vida que segue, né? Esse comportamento dele, ele é muito comum na questão do estupro, né? Até voltando nessa questão que é normalmente o acusado, ele criminaliza a vítima, né? Ele tenta criminalizar a vítima, no caso da saia curta, do horário que a mulher estava na rua, enfim, etc, assunto que a gente sempre trata aqui, os nossos ouvintes sabem muito bem qual é a nossa opinião. Nessa não é uma opinião diferente, né? Perfeito, 7h15. Vamos de notícia ainda nesse bloco. Hoje aconteceu uma operação e servidores do Detran foram presos por suspeita de fraudes em documentos de carros roubados. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Tocantins. Respira. Me escapou. Implicância de nome completo dessas siglas aí. Essas subdivisões aí. Em compensação, o nome da operação é Tiro no Pé 2, uma aventura muito louca. Essa é dolo. O GAECO funciona muito melhor, que é responsável pela operação, comandou 7 mandados de prisão preventiva, 6 foram cumpridos e não divulgou o nome dos suspeitos. As prisões aconteceram em Tocantinópolis, Vanderlândia e também em Araguaína. A investigação apontou que essa suposta organização criminosa tinha se especializado no ato de legalizar a documentação de veículos roubados ou furtados. E olha, eu vou te falar, era uma trabalheira. Eles abriram um processo de emplacamento, de primeiro emplacamento no Detran Tocantins, utilizando de chassi clonado, nota fiscal falsificada, dados pessoais das vítimas. Era um empreendimento. E olha só, e o trabalho que dá? Eu fico pensando, o trabalho que dá fazer isso. Aí você vai. E vai no Detran. O trabalho que dá lá pra você fazer isso. Aí você vai imprimir o seu documento. Tem que pagar o. Não tem como, porque é difícil, um monte de coisa. Aí a pessoa vai lá e faz essas coisas. Olha, a gente falou dos golpes da internet, bancários, essas coisas todas. A gente tava lembrando como que a pessoa conseguiu em 15 minutos que ela clonou Exatamente. Minha conta, ela fez aquele empréstimo de R$86 mil que foi liberado. E a gente eu fico imaginando o trampo para fazer isso, para liberar um documento ali no Detran. Mais de 200 veículos estão aí suspeitos de terem passado por esse processo dessa organização, dessa suposta organização criminosa. O GAECO atuou hoje com esses mandados de prisão. Vamos acompanhar agora a denúncia que vai ser apresentada e o julgamento, e a gente espera que o Detran volte a funcionar naquele ritmo ágil de todos os dias. 7h17. Nossa, eu tentei. Eu juro que eu tentei até o final segurar aqui, firme. Vamos lá, Fernanda. Olha só, a galera tá aqui, né? Todo mundo comemorando o retorno da Cléo, o Carlos Alberto Jardim Vieira. Oi, gente. Eu gosto mais de vocês. O Paulo Pereira dando boa noite, Ana Paula Silva falando que Cléo sempre simpática, eu no charme, André lindo, tá ótimo. Opa, né? Adoro, quem foi essa? A Ana Paula, lá de Conceição. Beijo, Ana Paula. O Luciano Coelho tá falando dessa brincadeira aí da rasteira, que tem alguns youtubers, eu tô com esse assunto pro próximo bloco. Vamos falar disso, mas respirar fundo, porque é desse jeito. O Carlos Alberto comentou aqui que a gente falando da polícia que muitas vezes prende e acaba sendo nesses casos de agressores, né? Apresenta o histórico dessa situação e a justiça vai lá e solta. É um absurdo. É o caso de Xambioá recente, né? Que a gente falou essa semana aqui. Tem mais gente conosco aqui. Sangue Diniz tá aqui com o Padre André, todos aqui em casa ouvindo o programa. Beijo, comadre. Beijo pro Arthur, beijo pra Isabela. Acho que a Isabela ainda tá aqui. Se tiver, Belinha, beijo pra você. Você não tá ouvindo lá no Paraguai, quero crer. A Euripa Batista também, Conceição do Araguaia, lá no Pará. Laiane Alves, vamos Flamengo. Márcio Furrô também tá aqui, dando um alô pra gente. O povo espalhado nesse Brasilzão nosso, todo espalhadão aí pra poder
dar alô no nosso WhatsApp. Vaneide Ferreira, boa noite, povo lindo, tava aguardando o programa desde antes do começo, valeu, querida, obrigado, tá acompanhando a gente. Ronaldo Rorô, meu querido, tá ouvindo aqui com a família toda, vamos mandar o alô pra ele, sim. Cléo, pode cobrar publicamente, Ronaldo? É o seguinte, eu tô esperando um mini evento lá no lá no blindado, hein, que você disse que ia fazer, o André acabou de falar pra eu cobrar, tô fazendo a cobrança, pra gente se reunir lá. O que era? Era carne seca, né? Era carne de sol. Nossa. E que carne de sol. Quem tá mandando mensagem também, cadê, gente? O Haroldo Aires, falou em Flamengo, o Haroldo Aires apareceu logo no comecinho do programa, boa noite, André, Cléo, Fernando, tô aqui com vocês, um abraço também pro Abel Dias, lá na 503 Norte, o pai dele tá acompanhando a gente, a Joyce Dias Silva, do Aurene 3, também tá acompanhando o programa. Algum alô mais, Cléo, Fernando? Não, sem alôs por enquanto. Thiago Formiga tá aqui também. Ó, o Thiago aí, o Thiago salva ali, né? Vamos, em nome do Thiago, mandar Márcio Vieira, Manuel, nosso em nome fotógrafo. do Thiago, mandar um abraço para todos os servidores do Detran que trabalham direitinho. Que trabalham direitinho. Que fazem o seu serviço direitinho, né? O Thiago representa essas pessoas, um abraço para ele e para os demais. Mas teve um lá que um dia eu ficou me perguntando se eu morava aqui há muito tempo. Onde que eu morava, se eu era casada. Dá seu WhatsApp. Falei assim, meu comprovante de endereço tá bem aí nos documentos que eu entreguei. E é isso. Só não criei muito caso que eu fiquei com medo de não pegar meus documentos. Depois que eu peguei, eu saí pisando duro. Mas durante eu fiquei lá, assim, dando uma deslendida. Olha só, 7h20. Não sei se vocês acompanharam na segunda-feira. Tal como o Brasil, a eleição nos Estados Unidos está pegando fogo, as prévias democratas, os republicanos de novo foram com o excelentíssimo senhor Donald Trump, que aliás saiu demitindo todo mundo que acusou ele de alguma coisa lá nessa semana numa ação assassina. Mas o comício do Bernie Sanders, que é o favorito democrata, que tem 79 anos, terminou com um show da banda Strokes. E o show ultrapassou o horário. A polícia subiu no palco para fechar o show. Os Strokes atacaram de New York City Cops para a polícia de Nova York no palco. Momento épico. Não tem New York City Cops, mas tem Strokes. Stroke é derrame também. Quase tive um para pronunciar aqui agora. Tem um deles que é brasileiro, né? Não, tem. É o baterista, o Fabrício Moretti. Tem. Sim, é brasileiro. Inclusive gravou um outro disco aí com o cara do Los Hermanos. Tá errando tudo, André, esses dias. Ontem eu falei de Chico Sainz, ele falou que eu tava falando da menina, da Boncho. Ele falou, que na hora ele conseguiu costurar bem. Ele tá confundindo. Tá. Direto ao ponto. Jornalismo diferente. Hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Agora que eu me toquei que eu não falei a data no começo do programa. É importante isso para os arquivos futuros. 12 de fevereiro tem carnaval chegando, a gente já vai entrando naquele climinha. Esse fim de semana tem aqui na praça, né, Fernando? A partir das 4 horas da tarde. Mais umas 6 horas mesmo, 4 horas ainda tá muito quente, né? O pessoal do Boto Fé nesse Carná. O pessoal do Mujica vai ser bacana. O pessoal do Mujica quer passar aqui para dar um recado pra gente, que eles, para se adequar, né, a toda essa questão do ambiente ali na rua, que, né, volta e meia o pessoal vai lá, umas bombinhas, que a estranheira é tudo lá, eles vão pra Teotônio ali onde havia aquele food park ali, a Cléo sabe bem onde é. Sei, posso. E eles vão lá, vai ter bailinhos, vai ter um monte de coisa, vende passaporte, vamos conversar aí, um beijo pra Gleice, que deve estar ouvindo a gente, e depois eu converso melhor com vocês sobre isso. A Gleice é do Mujica? A Gleice, ela tá assessorando o Carnaval do Mujica. Que top. Carnaval, Gleice, Mujica, tudo a ver. Olha só, 7h29 eu encontrei no carnaval passado lá. Eu também. Tem uma mensagem aqui do Sidney Almeida, vamos ler. Boa noite, o comecinho ali, seus meninos e sua menina. Falando do caso ontem na CPMI das fake news, ele disse que realmente o rapaz vacilou ontem nas mensagens do WhatsApp, mas mensagens do WhatsApp podem ser montadas. Quem garante que a cópia que ela forneceu é verídica? Bom, ele pode mostrar o celular dele, simples. Qual perito afirma, e também ele foi agredido sendo chamado de negro favelado. Confesso que não vi, se você tem um vídeo de quem chamou ele. Que também é crime. Do pessoal que falou isso. Também tá sujeito às mesmas regras. Mas depois também falou um monte de coisa boa lá. Tá sujeito às mesmas regras. Diz que também trabalhou pro PT e o Meireles. Vocês não vão defender o rapaz assim como defenderam o pedófilo agora há pouco? Bom, ninguém defendeu o pedófilo. Sidney, acho que você ficou bem perdido na discussão. O que a gente falou é que
O Fernando comentou de um programa que homens agressores de mulheres, que a gente pegou no rebote do caso, tem agora um programa a ser cumprido de reeducação, assim como a gente quer a ressocialização de outras pessoas. Ou o cara agride a mulher, paga uma multa, tá solto na rua, resolveu o problema, ele não vai mais agredir porque ele aprendeu que aquela multinha, aquela cesta básica resolve. Abraço pra vocês, sucesso sempre na vida de vocês, você também, Sidney, obrigado pela participação. 7h30, mensagens no nosso Facebook. Olha, eu fico lendo as mensagens pra Cléo, né? Que o Neuribem tá aqui falando, eu não faria igual o rapaz do Detran, mas um belo elogio com certeza eu faria. Cléo, você é realmente linda. Você faz dentinho, Cléo? Você faz quando... Ela faz dentinho. É pra pessoa ter certeza que ela tá falando, tipo assim, você tem certeza? Carla Rezende tá aqui também, um beijo pra Carla. Marluce Melo lá em Portugal. O Thiago Formiga também mandou um beijo de volta pra você, Cléo, com os elogios que você fez lá para o Detran. Para ele, né? E para os servidores. Para os servidores, trabalhadores. Para a instituição assim toda, eu não fiz não, tá? Gente, eu tenho uma notícia aqui que foi muito problematizada por vários motivos, eu vou falar depois o porquê que problematizaram, mas eu achei a ideia fantástica, por isso eu trouxe. O Pequenas Empresas Grandes Negócios de domingo trouxe uma notícia e desde então as redes sociais não pararam mais com essa notícia porque não entenderam a história. É o seguinte, é uma mulher que fatura R$12 mil por mês alugando micro-ondas para as pessoas de um lugar que trabalham, né, num prédio, Sim, esquentarem as suas comidinhas. Eu achei fantástico, de verdade, achei uma ótima ideia e, poxa, 12 mil por mês, né? Ela chama Alessandra, ela é empresária na Zona Sul de São Paulo, ela aluga, tem toda uma regra lá, achei um pouquinho caro, mas assim, e aquele a gente caro espera que o empresário onde essas pessoas trabalham esteja tendo um lucro maravilhoso, assim, para poder dispensar de ter um refeitório e um micro-ondas. Mas é isso que eu vou explicar, ó. Essa moça não é a empregadora deles, né? A galera problematizou assim, falando que tomara que ela morra, que a empresa dela seja prejudicada porque não existe você cobrar do funcionário. A galera não entendeu. Ela não é a patroa dos caras, né? Eles não trabalham na empresa dela, eles trabalham num prédio não que é igual aquele povo de fazenda que tem um mercadinho que os funcionários têm que fazer conta lá não, né? Aquele negócio de trabalho escravo, assim, não. Ó, né? eu achei fantástica a ideia mesmo e eu achei assim, apesar da ideia fantástica, assim, mostra como o brasileiro se vira para poder pagar suas contas e ganhar um dinheirinho a mais, né? Ela tem uma empresa, não fala bem o que é, lá nesse prédio. É um prédio comercial que várias pessoas trabalham. E aí o pessoal de uma empresa, a maioria desse prédio, não tem onde esquentar seus almoços, não vale a pena ir em casa, eles comiam frio. Ela falou, olha aí a oportunidade, vou comprar micro-ondas e vou alugar o micro-ondas para eles esquentarem. Aí 2 minutos de micro-ondas custam R$2. Eu achei um pouco caro, mas é aquele negócio, você precisa, eu não gosto né? de comida muito quente, eu posso colocar só um. Você pode pedir 30 segundos. E aí eles são 3 micro-ondas. Não é uma pipoca, cara. Eu achei caro, mas é um caro que é melhor do que comer frio, né? O fato é que muita gente tá indo lá esquentar esse almoço na hora do almoço. R$2, 2 minutos. Esse almoço não é vingança, né? Péssimo essa 2 minutos, R$2. Cara, ela tá com a renda de R$12 mil. E aí ela só gerencia os micro-ondas. É fantástico isso, eu achei a ideia dela ótima. Onde ela liga? Ela não é na empresa não, né? Ela paga a luz? Não, ela paga, ela aluga uma sala lá nesse prédio, né? Bacana. E aí eu achei muito legal, ela foi linchada nas redes, porque a interpretação de texto das pessoas, né? Eles nem viram a matéria, eles entenderam que ela é a empregadora e ela tava cobrando dos caras. Eu fico imaginando meio-dia, deve ser um inferno, aqueles barulhinhos tudo dos micro-ondas, tudo atacando. A maioria, eu descobri que muitas pessoas fazem como eu, colocam lá o tempo, fica vigiando, quando dá 3, 2 segundos, tira antes do pipipi, porque é chato. Eu descobri que muita gente faz isso, achei que era um probleminha meu, e eu mas achava felizmente é geral. O pipipi serve pra você não ter que ficar olhando o tempo. Exatamente, mas no começo eu achava que eu só podia abrir a porta depois do pipipi. E aí eu descobri que não, eu posso abrir a porta, o pipipi se eu tiver no quarto, eu vi o pipipi é que acabou o tempo, né, da coisa. Mas então o pipipi é só um alerta sonoro de que o trem deve estar pronto. Aí, o fato é que essa notícia, ela é divertida, tanto que a gente está aqui se divertindo com ela, mas ela gera uma série de debates. Por exemplo, né, essa questão de empresas que os funcionários levantou isso, se é obrigatório ou não.
em uma grande empresa, oferecer refeitório, aquela coisa. Obrigatório não é, mas as empresas que fazem isso têm ali um cuidado melhor, digamos assim, com seus funcionários, né? Na cidade grande, quando que o deslocamento é complicado, e São Paulo, por exemplo, dependendo do lugar que você trabalha, um restaurante simples, você paga 40 pau para um almoço. Então, assim, nem todo mundo ganha o suficiente para poder pagar R$40 no almoço todo dia, né? É importante dizer isso, né? A empresa não é obrigada, porque às vezes a pessoa confunde um benefício com obrigação. A empresa não é obrigada a ter um refeitório nem oferecer um micro-ondas, mas as que oferecem isso, é claro que é muito melhor para quem trabalha, né? Vai ser ruim para Alessandra, que vai perder aí os 12 mil. Agora, R$12.000 para esquentar a marmita, gente. Eu achei interessante todo mundo esse aqui nicho. Reavaliando aquela graduação, aquela pós. Eu tô reavaliando super, já reavalio há muito tempo, desde um dia que eu entrevistei uma pessoa, enfim, depois eu conto pra vocês em off. Mas, não, se eu falar esses vai momentos diminuir. confessionais da Cléia. Agora, eu achei muito legal a ideia, a gente brasileiro inventa mesmo, né? Eu acho incrível como a gente se vira nos 30 de uma forma ou de outra. Aquela história, isso daí, essa visão da oportunidade, ela se dá muito em função da queda do número de empregos formais. Agora, né? a Cléo falou que gerou debate e tudo, gerou naquele mundo maravilhoso da problematização e do cancelamento chamado Twitter, né? Que agora, esses dias estavam, alguém pichou o banheiro de um bar, virou o assunto, se é arte, se não é, se pode, se não pode, se o bar deve deixar, deve procurar quem. Falei, o Brasil deve estar uma beleza pra gente estar discutindo pichação no banheiro. Aliás, onde você estudou que o banheiro não era todo pichado? Começa daí. Eu lembro do banheiro da Faculdade de Letras, onde eu fiz lá, que tinha um recado pro Túlio, que era Pobre Túlio. Depois eu conto, que você não pode contar. Nessa época não tinha WhatsApp, né? O Túlio recebeu umas mensagens, umas na fotos. Porta do banheiro lá. De quinta a oitava na minha escola, as meninas se desentendiam na porta do banheiro, porque tinha escreviam um relato, negócio, né? e a outra uma respondia. Thread, né? Tinha uma thread lá E na do porta Túlio do banheiro. virou uma thread, porque era o recado pro Túlio e embaixo era eu também. Eita. Bom, a gente tem pauta no intervalo, saber quem foi entrevistado, saber qual era o recado pro Túlio. 7h37. Temos notícia saideira, temos alô, temos um alô especialíssimo. Um alô especialíssimo, olha só, a equipe do Tim e Pio Restaurante e Pizzaria está ligado no Direto ao Ponto. Marluce Melo, Aldrin Batista, Paulinha Saldão, diretíssimo de Portugal. Ai, que bom demais. Sério que tem um restaurante agora em Portugal tocando nosso programa, o pessoal que tá lá jantando, tá ouvindo o Direto ao Ponto. Coloca aí pra gente, quem sabe o pessoal não gosta da gente, não leva pra gente fazer as férias de verão lá. Isso é ótimo. Fazer o Direto ao Ponto verão. Beijo também pra Sherlis, Naine Coimbra Lima, da 1303 Sul, que tá acompanhando a gente. O Sidney Almeida, a gente já falou, mandou um abração pra ele também, que mandou alô pra gente, deixou o seu recado. A Cléo? Do Twitter, direto do Twitter, aqui chegando um recadinho pro Direto ao Ponto. Fábio Soares, ouvindo a gente em Porto Nacional. Um beijo pra todo mundo de Porto, ouvindo Direto ao Ponto. A gente vai pro intervalo agora, você pode continuar participando, porque hoje a sua participação vale um par de ingressos pro cinema. Eu tenho aqui, antes da gente sair, Cléo, só falar do Engler Souza aqui no Facebook, que o Engler falou que o horário ficou bom pra caramba, porque agora dá pra acompanhar. Quem tá com a gente também é a Ju Delfino, Adriana Barros, boa noite, galerinha linda, sempre você adora quando tem. Boa noite, Nida. Aí tem um tal de João Wilson aqui também falando dessa Cléo é linda. Conhece? Abusado, né? Conheço. Era ele que tava no Detran? Ju Delfino tá aqui também. E tem os nossos amigos de sempre que estão acompanhando a gente aqui, que é o Anthony Neto, já tá aqui. Paulinho Gomes sempre com a gente. Cris Vidotti, o Edmilson Cosme, a Laiane Alves, como eu já disse lá atrás. Obrigado, galera. 7h38, dá até pra uma... 7h39, né? Tem um abraço aqui pro Evenildo Fernandes, então lá da 1005 Sul, tá acompanhando a gente, ligado número 1, tá pedindo Claudinho Bochecha. Olha, eu gosto. Gosto também. Vamos ver se eu acho aqui pra gente tocar no último bloco, porque eu já fiz toda a minha programação. Nossa, tem tudo do Claudinho Bochecha aqui. Só love. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Olha só, mensagens que não param de chegar aqui. O Cleidson Alves está acompanhando a gente, deixa um alô para todos aqui. Palmas, ele está em Verona, na Itália. Acompanhando da Itália. Pela internet. Olha só, estamos em Portugal, estamos no Paraguai, estamos na Itália.
Nós temos Eu acho isso elegante. Isso combina com o programa da noite. Faltou um vinho aqui pra gente. Combina com o programa da noite. A gente tá ouvindo assim. Eu vou falar aqui um pedacinho só pra depois eu colocar nos meus stories e ficar repetindo. Vou falar aqui. Gente, um beijo pros nossos ouvintes da Itália. Adoro estar com vocês aí na Itália. Abraço você que tá em Portugal. Mas aqui no Brasil a gente tá em todas as partes também. O Norberto Tomasi tá em Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul, mandando um abraço pra gente, ouvindo a gente de lá. Bem legal, né? Muito bom mesmo. Não, e aqui, nos arredores da capital, a gente é audiência aí em primeiro lugar, lá na Vila Grotins, no Parazão ON3. Aqui também. O Parazão nós estamos demais. Irmã Adelaide, o Antônio Cláudio Cardoso está aqui vendo vocês direto do Pará, Irmã Adelaide. Olha só. Muito show de bola. 7h48. Do projeto de assentamento, Irmã Adelaide. Eu que tô errado. Esse aqui mesmo não tô. Eu acho que confundiu com o Ana Paula. Pará é Ana Paula. Mas tem duas pessoas de Conceição, já falei de outro ouvinte daqui. A Valdete Zacari Martins está acompanhando a gente no programa. E a gente recebeu aqui também um áudio de um ouvinte que pediu pra gente não identificar. A gente contou a história, a Cléo contou a notícia aqui da empreendedora de aquecimento de alimentos. Marmitaria, ela botou um nominho lá. Ai, meu Deus, por que esse ia no final? Enfim, a marmitaria... Se fosse no Tocantins ia ser Marmitins. Marmitinha, tem jantinha pra todo lado. Marmitins. Bom, a marmitaria, que foi um case aí, que chamou a atenção na internet, que oferece micro-ondas para esquentar a marmita da galera que trabalha na região, que trabalha ali por perto. A nossa ouvinte mandou mensagem que ela trabalhava num local que o proprietário da empresa ofereceu almoço, comprava as coisas e ela ajudava a fazer. Todo dia tinha um almoço lá pra galera. E ela fazia isso de bom grado, de boa vontade, mas começou a pesar, era muita gente pra comer, era todo dia, ela tinha a função dela também. E chegou pro chefe e falou: olha só, chefe, tá pesado, até top continuar fazendo almoço, mas bora cotizar com a galera aí um valor pra melhorar meu salário? Beleza. Jogou a pauta pra galera. O que a galera fez? Falou: de jeito nenhum. Fico sem comer, mas não te pago. Fico sem comer, mas não te pago. Ô, gente, mesquinho. Né, cara? Pô, o pessoal trabalhando, dando aquele gásinho a mais ali pra facilitar, não ter que sair ir pra casa, não ter que pagar R$2 no micro-ondas pra aquecer 2 minutos, a marmita. 2 minutos. Se for comida congelada, se levar uma lasanha perdigão congelada, que 12 minutos que tá lá, aqui a caixinha fala que são 10 minutos, tem que ser 14, senão meio congelado. Senão meio fica vai no frio. Restaurante, vai sair mais barato. No restaurante vai sair mais barato. 7h50, Fernando. Vamos falar, o Luciano já cantou a pedra mais cedo aqui. Na semana passada eu recebi alguns vídeos do grupo de condomínio de uma brincadeira da rasteira aí, vocês devem ter visto, e ontem isso bombou. A história, ela tomou uma proporção maior essa semana nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, lembrando do caso de uma menina que morreu depois de participar dessa brincadeira. E tá popularizado na internet, um monte de vídeos dos besta fazendo essa brincadeira. Essa menina, a Emanuela Medeiros, tem 16 anos, ela bateu a cabeça no chão na escola que ela estudava lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Acabou sofrendo traumatismo craniano, foi socorrida pelo pessoal do colégio, levada pro hospital, mas acabou morrendo. E agora, essa semana apareceu, tá bombando esses vídeos. Vocês devem ter visto que é uma pessoa do meio pula e dois babacas do lado dão uma rasteira na pessoa. E eu tava lendo alguns comentários médicos em reportagens hoje espalhadas no Brasil afora, falando do risco, não só o dessa menina que morreu lá em Mossoró porque bateu a cabeça, mas você pode bater o cóccix, você pode bater a coluna de mau jeito, você pode ter não só morrer mas deixar sequelas para essa família, para essa criança, esse adolescente. E eu cheguei a ver vídeos com adultos fazendo isso. E o negócio é muito pior, porque você não está acabando só com a vida do que cai. Se acontece uma coisa mais grave, as pessoas sem noção que estão fazendo isso, elas também vão se sentir, né? Então acho que como das outras vezes, de baleias azuis, etc, de brincadeiras esquisitas que surgiam na internet e que muitas vezes os adolescentes acabavam caindo, é aquela história, quem sou eu para dar lição de moral ou ficar dando conselho, mas nesse caso aqui é bem legal mesmo ficar atento com a molecada para que conversar legal e colocar isso, falar assim, você não se deixe fazer e não faça isso com o outro, porque você pode ser vítima em todas as circunstâncias nesse eu caso. Pessoalmente no meu CPF acho que tem
padrões de corrente de internet que, por exemplo, aquele desafio do balde de gelo que arrecadou fundos para tratar uma doença específica, tudo que contagiou, um monte de celebridade participou, bacana, tem um propósito. Ou ainda que seja uma coisa ridícula, como esse do alinhamento da Terra, que a vassoura fica em pé, que a NASA teria dito. Tem muita gente que cai nessa, acredita que isso acontece e tem posta... um litro de água em cima do registro que diminui a conta. Não é, isso é antes do YouTube, então, antes da internet. Aí eu já acho que aí já entra no prejuízo. Você vai acreditar que aquilo e não vai. Ou coisa da vassoura antena, né? é inofensiva. Eu quero acreditar que a Terra é plana. E que se eu botar a vassoura aqui, eu não sei nem qual foi a brincadeira da NASA, mas que a pé estaria no alinhamento, se você botar a vassoura, ela fica em pé. É inofensivo, não machuca ninguém. Aí vem uma idiotice dessa, que a causa... Brincadeira, eu sempre falo isso, é chato. Brincadeira de mão dá errado. Não é brincadeira. Não é nome. Né? Brincadeira é um conceito simples. Você saber se é brincadeira ou não, todo mundo que tem que se divertir. Senão não é brincadeira. Então, se alguém se diverte às custas de alguém... se alguém não tá se divertindo, não é brincadeira. E que coisa tosca, né? Assim, eu realmente não entendo. Não entendo essas brincadeiras. É idiota. Se você faz essa brincadeira, desculpa, mas você é idiota, você é ridículo. E tá com muito tempo livre, né? Pra estar filmando da rasteira. A louça deve estar lavada em casa, né? Roupa passada, a louça lavada. E o boletim só com nota azul, né? Já tá garantida a vaga da medicina. A Aline Santos está aqui comentando que brincadeira besta é essa. O Carlos Alberto também falando que é idiotice, que não tem tamanho. Soneca tá aqui falando, tá ouvindo lá, aqui não, né? Tá lá em Santa Maria, no DF, ouvindo a gente também. A galera comentando. É o caso que, né? Não adianta, né, cara? É idiotice. Não tem limites, né? A gente a humanidade não encontra limites pra idiotice. Limite quem tem limite é município, né? Boa, Cléo. Olha só, a gente tá falando de carnaval todos os dias. Quem divulgou a programação agora foi Xambioá, que, em suas próprias palavras, o carnaval mais animado do norte do estado. A programação começa nesse dia 16, já nesse fim de semana. O Bloco do Sujo sai a partir das 16 horas do setor Nossa Senhora da Conceição. No dia 22, o Bloco das Piranhas, também saindo às 16 horas. No domingo, a tradicional disputa de blocos, saindo da Praça Pereirão. Bloco das Crianças na segunda-feira, dia 24, e na terça-feira gorda tem show com Jefferson Moraes e Renan Aguiar fazendo aquele apanhado. Vem todo mundo, todos os blocos. Carnaval de Xambioá é famoso, né? Carnaval de é famoso. É sim. Eu sou das poucas cidades que eu não conheço, que eu tenho muita vontade de conhecer. Xambioá. Xambioá é legal. Esse 2020. Conheço Xambiovidade. Faço esse. Conheço Xambiovidade, também conheço Xambioá. Xambioá é bem interessante, gosto muito. E lá tem muita história da guerrilha que eu gosto também, né? Tem muita gente ali que ainda conta essas histórias. 7h55, vamos a 7h56 já. Vamos anunciar o vencedor. Quem leva ingressos pro cinema aqui no Direto ao Ponto é o Ronaldo Araújo, final do telefone 3207. Ronaldão, passe aqui na rádio, horário comercial, 8 ao meio-dia, 14 às 18 horas. Pegue seu ingresso, curta o seu cinema com a pessoa que você escolher para linkar. Imagino que seja a sua queridíssima esposa. Se fosse o Guido, ia falar, curta com a pessoa que você ama, né? Tá chegando o Guido aí, cara. Esses dias estavam problematizando ir sozinho no cinema, nossa, porque... sério, adoro. Né? Tá tarde, assim, aqueles horários que não tem Eu gosto ninguém. de preferência sozinha, assim, sem ninguém sentado perto de mim. Já foi na sala sozinho? Não tem mais ninguém só você? Eu assisti sozinho, cara. Eu também já assisti um filme sozinho. Acontece pouco quando rola esse alinhamento planetário. Eu tenho problemas, eu realmente acho que eu tenho problema, porque eu não gosto de quem senta perto de mim no cinema e nem de quem senta perto de mim no avião. E no ônibus também. Eu não gosto. Você não gosta de ficar perto de pessoas? Ponto. Não, eu não gosto, porque eu não gosto. Eu prefiro ficar sozinha. Falando em pessoas, tem uma galera ouvindo a gente aqui, ó. Não gosto também de pessoas em grupinhos em aeroporto. Tá, rapidão. também não conversa com os outros, não. Não, no aeroporto, porque rodoviária, o clima é bem mais de boa. No aeroporto, preciso falar, porque eu passei por isso ontem, gente. No aeroporto, as pessoas que viajam com mais de uma pessoa, né? Assim, um grupinho, 2, 3 pessoas. É uma adrenalina alta que o povo fica e eles riem alto, é uma felicidade muito forçada, porque tá viajando. Simplesmente deslocando de um lugar pro outro. Eu não entendi, gente, olha só. Não. Não, na rodoviária vocês não ficam assim. Eu gosto de Na ver rodoviária eles não ficam outros. assim. Não, eles podem ser alegres, eu tô falando assim, tem que ver o lance também que você não bebe, né, Cléo? Gritar, falar alto. Não, por que na rodoviária eles não fazem isso? Entendeu? Fazem. Fazem não. 7h57, não vá pra nenhum grupo de WhatsApp sem saber
que os cantores tocantinenses Henrique e Juliano vão pagar uma indenização de R$300 mil à família de um trabalhador que sofreu um acidente na montagem de um palco para a dupla num show no ano passado, interior de Minas Gerais, decisão da Justiça do Estado de Goiás. Também não vá para os grupos sem saber que mais uma vítima internada com a suspeita de ter sido intoxicada após ingerir a cerveja da empresa mineira Baker, ela morreu, mais uma vítima, aumentando para 5 agora, então, o total de mortes decorrentes da contaminação de um produto, contaminação do produto por substâncias tóxicas. A vítima dessa vez é o juiz titular da 28ª Vara do TRT em Belo Horizonte, João Roberto Borges. Ele tinha 74 anos. Nossa, o Cine, falando em carnaval, saindo um pouco das notícias tristes, o Cine está intermediando 150 vagas de emprego temporário para segurança no Carnaval de Gurupi. O Cine de Gurupi fica na Avenida Mato Grosso, número 1771, no centro da cidade. Os interessados têm que levar carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e currículo. A seleção vai ser feita pela empresa contratante. O Cine também já tem vaga para outros setores, como os hotéis, que nessa época lá em Gurupi contrata muito temporário. Não vá para nenhum grupo sem saber que o dólar atingiu uma nova máxima histórica nessa quarta-feira, dia 12. No meio da tarde, a moeda registrou valor de R$4,34, chegou a R$4,35. E assim, a Disney vai ficando cada vez mais longe para a classe média brasileira que tanto protestou nas ruas. Fechamos? É isso, Cefini? 7h59, obrigado você que acompanhou o programa Direto ao Ponto nessa quarta-feira. Cléo Oliveira, até amanhã, bem-vinda de volta. Até amanhã, muito obrigada, ótima noite pra você ouvindo Direto ao Ponto aqui ou fora do país, achei legal isso. Isso é muito bom. Lá o nosso ouvinte de Verona disse que agora quase meia-noite lá eles estão ouvindo Direto ao Ponto. Um beijo pra eles, um beijo pra você ouvindo a gente aqui em Palmas, ouvindo pelo aplicativo, ouvindo pela live, acompanhando pela live. A gente se vê amanhã aqui às 7 da noite. Direto ao Ponto, jornalismo diferente.